vou explicar para vocês sobre a circulação fetal. O que acontece? No feto, o padrão circulatório nele é bastante diferente em relação ao indivíduo adulto e também do recém-nascido. O que acontece? No feto, os pulmões dele são colabados, ou seja, não exercem função respiratória, e o seu trato gastrointestinal é afuncional. Ou seja, todos os nutrientes e oxigênio e outros gases importantes são fornecidos ao feto através da placenta. E da placenta, ela vai emitir esse cordão, que é o cordão umbilical. No cordão umbilical, há 3 vasos sanguíneos dentro dele, né? Eles são 2 artérias umbilicais, que são essas aqui, 2 artérias umbilicais e uma veia umbilical. O que acontece? O sangue que vem da placenta, ele é altamente rico em nutrientes e oxigênio. Ele segue o fluxo do cordão umbilical e deságua aqui na veia umbilical para levar os nutrientes e oxigênio para o feto. Seguindo da veia umbilical, a veia umbilical vai chegar até o fígado, que estaria aqui o fígado, só que ele foi retirado do feto. E no fígado, esse sangue ele é transposto da veia umbilical para a veia cava inferior através do ducto venoso, que é esse aqui. O sangue chega da veia umbilical e ele é desviado do fígado, lá dentro do fígado, pelo duto venoso e chega até a veia cava inferior. Essa aqui é a veia cava inferior. Aqui é a veia cava inferior. Então, esse sangue chega na veia cava inferior e ele sobe até chegar no coração. No coração, ele chega bem aqui no átrio direito, claro, pela veia cava inferior. Só que o átrio direito e o átrio esquerdo no feto, eles têm uma comunicação entre eles, que é o chamado forame oval. Esse forame oval permite o fluxo de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse fluxo de sangue oxigenado, ele é mais ou menos 25% do sangue que chega no átrio direito, ele passa para o átrio esquerdo através desse forame oval. Ou seja, ele é desviado da circulação pulmonar. O restante do sangue que chega aqui no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. E bem aqui, só para mostrar para vocês, o forame oval, que seria mais ou menos aqui na parede do septo interatrial. Ou seja, se tem um forame, um orifício no septo interatrial, realmente aqui onde foi cortado, então é o forame oval, que vai permitir a passagem do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. Como eu estava dizendo, o resto do sangue que chega no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, ele é ejetado para o tronco pulmonar. Só que o que acontece no feto? No feto, como eu já falei, os pulmões não são funcionais, são colabados. Então apenas uma pequena quantidade de sangue que chega no tronco pulmonar chega realmente aos pulmões para nutrir o parênquima pulmonar. Mas, na verdade, 90% do sangue que chega aqui no tronco pulmonar, que é esse aqui, ele é desviado do tronco pulmonar por esse vaso calibroso bem aqui, que é o chamado duto arterial ou duto arterioso. Ele é desviado do tronco pulmonar para o arco da aorta. Seria bem aqui, está aqui o arco da aorta, aqui para baixo. E do arco da aorta, esse sangue segue para a aorta descendente, bem aqui. E da aorta descendente, esse sangue vai, claro, descer bem aqui, vai descer todo o caminho da aorta, chega aqui na aorta abdominal, que é essa aqui. Essa aqui é a aorta abdominal. E da aorta abdominal,
esse sangue que já é empobrecido em nutrientes e oxigênio, ele vai ser levado aqui para as artérias ilíacas. Está aqui ilíaca comum, essa aqui seria a ilíaca externa, só que o sangue, para voltar para a placenta, ele passa aqui pela ilíaca interna, e da ilíaca interna há uma comunicação com o vaso que eu falei para vocês do cordão umbilical, que é a artéria umbilical. Esse sangue chega, como eu falei, chega da aorta, passa para a ilíaca comum, ilíaca interna, que é essa aqui, e da ilíaca interna ele passa para as artérias umbilicais. E das artérias umbilicais, então, ele retorna à placenta para que hajam as trocas gasosas e de nutrientes, para que o sangue volte para o feto. Continuando explicando a circulação fetal. Após o nascimento, quando há o rompimento do cordão umbilical, não há mais a conexão entre a placenta e o bebê, né? No caso, o recém-nascido. Ou seja, o sangue que costumava vir pela veia umbilical não chegará mais, nem pelo duto venoso, e não virá mais para a veia cava e então para o átrio direito. Ou seja, há uma baixa de pressão sanguínea aqui no átrio direito. Essa baixa de pressão no átrio direito é concomitante com a abertura dos pulmões, já que o bebê faz a sua primeira respiração quando nasce, expande os pulmões, há um aumento de pressão. Esses fatores provocam uma diminuição da pressão no átrio direito e aumento da pressão no átrio esquerdo. Isso provoca o fechamento do forame oval, que era a comunicação entre os dois átrios, que situava-se no septo interatrial. O que acontece? Mais ou menos pelo terceiro mês de vida, se conclui a cicatrização desse forame oval e cria-se então a fossa oval, que é uma cicatriz. Ela não é funcional, não permite a comunicação entre os dois átrios. Então é fossa oval depois que nasce já. Esse sangue também que chega aqui no átrio direito, ele vem para o ventrículo direito e então para o tronco pulmonar. Só que depois que o bebê nasce, ocorre o fechamento desse duto arterial. O duto arterial que fazia a transposição do sangue do tronco pulmonar para a aorta. Ou seja, ele é fechado e ele se torna ligamento arterial, que não tem função, ele é afuncional. Ou seja, o duto arterial, depois que nasce, né, posteriormente, o bebê fica com o ligamento arterial. Não vai permitir a comunicação direta entre o tronco pulmonar e a aorta. Ou seja, o sangue vai vai fluir normalmente do ventrículo direito para o tronco pulmonar e artérias pulmonares direita e esquerda para os pulmões, para que sejam oxigenados e ocorra respiração. Então esse sangue vai voltar pelas veias pulmonares no átrio esquerdo, posteriormente no ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai ser impulsionado para o arco da aorta e irrigar e fazer realmente a irrigação sistêmica. Então esse sangue oxigenado vai descer aqui pela aorta, aqui é a aorta, e vai fazer a perfusão sanguínea do resto do corpo do bebê. Então, posteriormente também, após o nascimento, as artérias umbilicais, elas perdem a função, já que elas também vão se contrair e não vão mais levar sangue à placenta, já que não vai mais existir placenta pelo corte do cordão umbilical. As artérias umbilicais vão se transformar em ligamentos umbilicais mediais. São essas duas aqui, as artérias umbilicais.
Esse aqui, que é o úraco, que fica aqui no meio das artérias umbilicais, não é um vaso, ele é derivado, na verdade, do alantoide. E posteriormente, até a fase adulta, esse úraco vai se transformar no ligamento mediano umbilical, não. No ligamento umbilical mediano, que vai auxiliar, junto com os ligamentos umbilicais mediais, a fazer a sustentação e a fixação da bexiga aqui na cavidade pélvica. Além disso, o que nós temos mais de resquício? A veia umbilical vai se transformar posteriormente em ligamento redondo do fígado, já que vai perder essa função, e o duto venoso, que vai se transformar em ligamento venoso após o nascimento. O bebê recebe oxigênio e nutrientes provindo da mãe, através da circulação placentária. O sangue rico em oxigênio e nutrientes, ele percorre a veia umbilical, que é essa representada aqui em vermelho. A veia umbilical, ela segue até mais ou menos a altura do fígado, aproximadamente no ramo esquerdo da veia porta hepática. A veia umbilical é conectada à veia cava inferior pelo ducto venoso. O ducto venoso, ele joga sangue para a circulação hepática, mas ainda também desemboca sangue aqui na veia cava inferior. Metade do sangue que vem da veia umbilical cai aqui na veia cava inferior e metade do sangue cai na circulação porta-hepática. O que significa? Que o sangue que começa a correr aqui, ele não é tão oxigenado e tão rico em nutrientes quanto o que é aqui na veia umbilical, mas ainda é. O átrio direito recebe sangue da cava inferior, da cava superior e do seio coronário. Entre o átrio direito e o átrio esquerdo existe uma abertura, que é o forame oval. Essa abertura permite um desvio, permite um shunt de sangue. Aproximadamente 25% desse sangue é desviado. O sangue que cai aqui no átrio direito é desviado para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo ejeta sangue para o ventrículo esquerdo ejeta sangue para a aorta. A aorta eu vou poder suprir cabeça, coração e membros superiores, estruturas também dos membros superiores. O sangue que não foi desviado do átrio direito é ejetado para o ventrículo direito. O ventrículo direito ejeta sangue para o tronco pulmonar. O natural seria que do tronco pulmonar o sangue circulasse pelos pulmões. Mas o que ocorre? Os pulmões são os últimos órgãos a realmente amadurecer, eles ainda não são funcionais. Então existe uma estrutura que é o ducto arterial. Essa estrutura desvia sangue do tronco para a aorta, para evitar sobrecarregar o pulmão. Desse modo, a circulação não passa toda pelo pulmão e eu preservo a funcionalidade do meu ventrículo direito, para que quando o pulmão estiver funcionando, ele também esteja funcionando na plena capacidade dele. Apenas 10% do sangue passa pelos pulmões, que é a quantidade necessária para suprir as necessidades do tecido parenquimatoso do pulmão. O sangue é desviado, que é desviado percorre a aorta descendente, a aorta torácica, vai suprir vísceras, vai suprir a parte abdominal, pelve e membros inferiores. Parte do sangue vai percorrer a artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca interna e segue na artéria umbilical para realizar novas trocas gasosas e receber nutrientes. Agora eu vou falar sobre a transição para a circulação neonatal. No nascimento, quando ocorre a interrupção da circulação placentária, a primeira coisa é que a interrupção do fluxo na veia umbilical
faz com que o fluxo na veia cava inferior caia, assim como a pressão do sangue. Desse modo, a pressão aqui no átrio direito também cai. A diferença de pressão no átrio esquerdo e no átrio direito faz com que essa abertura, o forame oval, feche permanentemente. A abertura funcional ocorre no nascimento, mas o fechamento anatômico, ocorre até o 3º mês após o nascimento. O remanescente fica uma estrutura, uma marquinha chamada fossa oval. Tá? A veia umbilical, ela permanece ainda durante um tempo, a luz dela permanece. Com o tempo ela vai se tornar o ligamento redondo do fígado. O ducto venoso vai se tornar o ligamento venoso do fígado. Toda a circulação da circulação porta-hepática vai cair direto na cava inferior agora. Não tem mais sangue caindo daqui para cá. Próxima alteração significativa é referente ao ducto arterial. É uma estrutura muscular. A atividade dele é regulada pelo teor de oxigênio no sangue que corre ali. Na circulação fetal, com o teor de oxigênio baixo, o relaxamento dele é mediado por prostaglandinas. Como o bebê passa a respirar, o teor de oxigênio aumenta. Então, ele vai ser regulado por bradicinina. A bradicinina ela passa a realizar a constrição desse ducto, do músculo. O ducto, até a 12ª semana após o nascimento, vai se tornar um ligamento. Ele vai encurtar e vai ficar mais denso. O nome dele vai ser ligamento arterial. Ele vai se localizar entre o arco da aorta e a artéria pulmonar esquerda. Outra alteração importante é referente às artérias umbilicais. As artérias umbilicais vão se tornar o ligamento umbilical medial. Na verdade são duas, aqui só está representado uma. Duas artérias umbilicais mediais, e vai haver entre elas um ligamento umbilical mediano, que é uma estrutura do sistema urinário.